A brisa soprava suavemente pelas planícies verdejantes, um eco distante do Éden perdido. A criação divina ainda pulsava vida, mas o coração humano já havia experimentado a dor da separação. Adão e Eva, agora fora do jardim, cultivavam a terra com o suor de seus rostos, e seus filhos Caim e Abel cresciam sob a sombra daquela primeira falha. Caim, o primogênito, era um homem da terra, um lavrador de mãos calejadas e espírito forte, talvez um tanto orgulhoso de sua força. Abel, o mais novo, era um pastor. Sua natureza era mais calma, contemplativa, e seu coração cheio de gratidão. Eram dois irmãos, com dois caminhos distintos, que um dia ergueriam dois altares diferentes. Quando chegou o tempo de apresentar uma oferta a Deus, cada um trouxe o melhor do seu trabalho. Caim, o agricultor, apresentou os frutos que a terra lhe deu, resultado de seu árduo esforço. Abel, o pastor, escolheu as primícias de seu rebanho, os melhores e mais gordos cordeiros, e ofereceu-os ao Senhor. E então o silêncio foi quebrado por uma escolha divina. Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não demonstrou o mesmo por Caim e a sua. O rosto de Caim escureceu imediatamente. A rejeição feriu seu orgulho, e a semente da inveja começou a germinar em seu coração. Ele não entendeu que a questão não estava no fruto da terra, mas na atitude de quem o oferecia. Abel entregou com fé e um coração puro. Caim, talvez, com um senso de obrigação e autossuficiência. Vendo a angústia e a raiva crescendo em Caim, Deus, em sua infinita misericórdia, o procurou e o advertiu com amor. Ele perguntou: "Por que você está tão irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à sua porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo." Era um chamado ao arrependimento, uma chance de corrigir o rumo. Mas o coração de Caim já estava endurecido. A voz de Deus foi abafada pelo grito ensurdecedor do ciúme. O pecado, que antes apenas espreitava a porta, agora invadia sua alma por completo. Ele disfarçou sua intenção e convidou seu irmão Abel para uma caminhada no campo. E ali, no silêncio da natureza, entre o trigo que ele mesmo cultivou, a inveja se transformou em violência. O sangue inocente de Abel manchou a terra pela primeira vez na história da humanidade. A mesma terra que produzia o sustento agora bebia o sangue de um irmão. A presença de Deus retornou, não com a fúria de um trovão, mas com a voz calma e penetrante da justiça. Caim, onde está seu irmão Abel? A pergunta não era por falta de conhecimento, mas para oferecer uma última chance de confissão. A resposta de Caim foi fria, desafiadora. Não sei. Por acaso sou o guardião do meu irmão? A tristeza na voz de Deus era palpável quando ele respondeu: "O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." O veredito foi dado. Caim foi amaldiçoado. A terra, que ele tanto amava e da qual tirava seu sustento, não lhe daria mais sua força. Ele se tornaria um fugitivo, um errante pelo mundo, para sempre assombrado por seu ato. Mas mesmo nesse momento de condenação, a graça de Deus se manifestou de uma forma surpreendente. Caim temeu por sua vida, achando que qualquer um que o encontrasse o mataria. E Deus, para protegê-lo, colocou um sinal em Caim, uma marca que impedia que ele fosse morto. Mesmo após o primeiro e mais terrível dos pecados, a misericórdia ainda encontrou um caminho. Caim então partiu, carregando o fardo de sua culpa e o peso de uma história manchada de sangue. Ele construiu cidades, teve descendentes, mas viveu para sempre longe da presença de Deus. E o sangue de Abel, clamando desde o chão, tornou-se o primeiro grito por justiça na história. Um eco que só seria superado milênios depois pelo sangue de Cristo, que, como diz a Bíblia, fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. A história de Caim e Abel
é um espelho para a nossa própria alma. Ela nos mostra que existem duas maneiras de nos aproximarmos de Deus. Uma é baseada em nossos próprios esforços, no nosso orgulho, naquilo que achamos que merecemos. A outra é baseada na fé, na humildade e na entrega de um coração sincero. O primeiro assassinato da história não nasceu de um impulso súbito, mas de um sentimento de inveja que não foi controlado. Caim permitiu que a amargura crescesse dentro dele até que se transformou em um ato terrível. É um alerta poderoso sobre como pequenos ressentimentos podem se tornar monstros se não forem confrontados. Mas a lição mais profunda talvez esteja na reação de Deus. Mesmo no meio da mais dura condenação, ele demonstrou compaixão. Sua justiça é perfeita, mas ela nunca caminha separada de sua misericórdia. Isso nos lembra da promessa que encontramos em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Independentemente do erro que tenhamos cometido, sempre há um caminho de volta através do arrependimento. A porta que Caim se recusou a vigiar está sempre aberta para nós, se escolhermos dominar o pecado em vez de sermos dominados por ele. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre essa passagem tão profunda. Se essa mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e se inscreva no canal para mais estudos como este. Fique na paz e até a próxima.